falar um pouquinho hoje sobre mobilidade, ciclismo e vida. Bom, essa semana quem segue o Peter Sagan nas redes sociais viu um vídeo dele fazendo uma coisa meio impressionante. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse tipo de exercício, se é que pode se chamar assim, que o Peter Sagan está fazendo. Apesar de eu não estar com a roupa mais propícia para fazer aquele tipo de movimento ali, é até legal para mostrar que está uma coisa um pouco mais fixada dentro de mim, que eu consigo fazer em qualquer situação. Por que eu quero falar um pouco disso? Primeiro eu vou dividir em um bloco sobre performance, ciclistas profissionais, etc. E outro para quem não é ciclista profissional, só quer ter uma boa qualidade de vida. Eu sempre gosto de deixar isso bem claro, eu não sou formado em educação física, eu não sou um profissional de educação física, mas eu pratico o esporte de alto rendimento a minha vida inteira, então eu tenho uma boa noção sobre isso, mas mesmo assim eu gosto sempre de recomendar que você procure um bom profissional de educação física, porque acho que não é só o fato do cara ser profissional de educação física que faz com que ele seja 100% confiável, tem que ser um bom profissional de educação física, da sua confiança. E eu gosto sempre de embasar as coisas quando eu vou falar sobre algo relacionado a treinamento, etc, essas coisas. Eu gosto sempre de buscar a opinião de outras pessoas, de profissionais da área, para embasar o que eu estou falando, para não ficar o que eu estou falando, e sim utilizando o conhecimento de pessoas credenciadas para falar sobre o assunto, para embasar o que eu acredito. Tudo certo aí com a galera dos professores de educação física? Essa semana vimos o vídeo do Peter Sagan fazendo essa espécie de abertura total com um exercício onde eu faço meus exercícios lá, a gente chama de panqueca, que é esse exercício de você abrir as pernas e conseguir encostar o peito no chão. Eu até consigo encostar a testa no chão, mas daquele jeito ali que o Sagan está fazendo é bem complicado. Tá começando a chover, talvez a gente tenha que mudar de lugar. Já que choveu, viemos para o indoor. Então, além desse vídeo do Peter Sagan fazendo esse tipo de exercício, volta e meia você vê algum vídeo de alguma equipe, fazendo uns rápidos flashes, assim, com o pessoal fazendo um exercício funcional e essas coisas. E também, no ano passado, o Nino Schurter publicou uma série de vídeos falando sobre os treinamentos que ele faz fora da bicicleta, né? E tem muita coisa de coordenação, malabarismo, equilíbrio e tal, etc. E essas coisas. Então, acho que se os treinadores de caras como o Peter Sagan e o Nino Schurter que conseguiu esse ano a temporada perfeita, ou seja, ganhar tudo, ele ganhou todas as etapas da Copa do Mundo, mais o Mundial e mais as Olimpíadas no ano passado de 2016. Então, o cara conseguiu literalmente ganhar tudo. Então, acho que, do ponto de vista de performance, está mais do que comprovado que isso ou ajuda ou pelo menos não atrapalha. Bem interessante, vale a pena vocês verem eu vou deixar linkado aqui embaixo, esse vídeo que o Nino Schurter fala sobre os treinamentos que ele faz fora da bicicleta. Tem algumas coisas bem interessantes, ele com uma plataforma de desequilíbrio no qual ele adaptou um guidão, que ele faz a simulação de um desequilíbrio em cima da bicicleta, segurando o guidão, imaginando que ele está num rock garden. Então isso gera uma tentativa de estabilizar o corpo imaginando aquela coisa. Mas bom, tem um vídeo também muito interessante falando sobre essa questão de práticas diversas, porque tem muita gente, não só ciclistas, mas a boa parte das pessoas que faz esporte ou alguma coisa, ou ele acha que ele tem que ir para uma academia simplesmente, ou então nem isso, ou que o esporte que ele faz já resolve o problema da vida dele, e eu não acredito que seja bem assim, e eu imagino que boa parte dos treinadores acredita que não seja assim. Essa questão da variedade de atividades que você faz e a variedade de coisas, principalmente de coordenação ou tipos de movimento que você faz, é bem interessante porque
Tem uma palestra, eu vou deixar linkada aqui embaixo também, na verdade é uma apresentação que foi colocada no canal daquele TEDx ou TEDx, no qual eles falam do processo de mielinização. O que é esse processo de mielinização? A mielina é uma substância que tem em volta do axônio. O axônio é uma substância que tem dentro do cérebro, é como se fosse um caminho pelo qual as informações, as cargas elétricas que passam pelo seu cérebro, elas passam por esse axônio para irem para os nervos e irem para os músculos, né? E essa mielina é uma substância que fica em volta, uma substância gordurosa que fica em volta do axônio. Para que ela serve? Ela serve como se o axônio fosse um fio elétrico e essa mielina é a capa desse fio elétrico, ou seja, ela serve para isolar, para que a carga elétrica passe por dentro do axônio e essa informação não se perca. Os estudos mostram que a repetição de algum movimento faz com que essa mielina engrosse, ou seja, você vai ganhando mais camadas de mielina em volta do axônio, que é o processo de mielinização. Essa mielinização, o que ela faz? Ela faz com que a informação que sai do seu cérebro chegue de forma mais eficaz nos seus músculos e você consiga fazer um movimento ou um exercício de uma forma mais eficaz. Se você já reparou, quando você está começando a andar de bicicleta, ou quando você vai passar por um rock garden, quando você vai passar por alguma coisa, ou então se você pegar, sei lá, 3 bolinhas e tentar fazer um malabarismo, no começo parece que a informação não chega, né? Você está mandando o seu corpo fazer uma coisa, mas o seu corpo não faz, né? Parece que existe uma falta de comunicação. Essa falta de comunicação é justamente a falta de um caminho claro entre o seu cérebro e os seus músculos. Com a repetição, você vai ganhando essas mielinas, né? Você vai ganhando camadas de mielina nesses caminhos neurais, e isso vai fazendo com que você vá automatizando esse movimento. Então, com o tempo, você começa a fazer aquilo quase que automaticamente, né? Por que isso? Se você repetir a coisa do jeito certo, com a qualidade certa, quanto mais vezes possíveis, isso vai engrossando essa camada de mielina e isso passa a ser uma coisa automática. Então, até desencaixar o pé, vamos supor, quando você começa a pedalar, muitas vezes você cai, né? Que nem uma jaca lá. Quando você vai fazendo isso muitas vezes, isso vai ficando automatizado, e até o exemplo que eles dão nessa apresentação que eles fazem no TEDx é que é como se fosse uma autoestrada para informação neural, ou seja, essa informação vai sair do seu cérebro e vai diretamente para os seus músculos de uma forma muito clara e objetiva. Então você nem precisa pensar mais muito nisso, isso está automatizado. Uma prática que eu faço, que é o que a gente faz lá na Pratique Movimento, foi idealizado o método por um israelense que se chama Ido Portal, Ido Portal, na verdade. Ele é treinador de alguns dos grandes atletas mundiais, nadadores profissionais, jogadores de futebol profissionais, etc. Um dos caras mais famosos que ele treina é o Conor McGregor. Quem acompanha o UFC aí sabe de quem que eu tô falando, foi até o cara que ganhou do brasileiro lá do Aldo, do Zé Aldo. Esse cara, ele tem uma teoria de que quanto mais atividades você fizer, né, o que é uma teoria não dele, mas uma teoria embasada cientificamente até por esse processo de mielinização, mais o seu corpo vai ficar apto a aprender novas coisas e você literalmente tem um aumento de massa cerebral por conta disso. Porque se você, vamos supor, você aprendeu a fazer malabarismo com 3 bolinhas, depois com 4 bolinhas, depois você vai aprender, sei lá, a jogar tênis, depois a jogar capoeira, depois fazer ginástica olímpica ou qualquer coisa do tipo, e se você for fazendo todas essas atividades o mais variadas possíveis, o seu corpo vai aprendendo a aprender. Quanto mais conexões neurais, mais mielina, mais, enfim, você vai ganhando uma variedade de capacidades muito interessante. E esses treinamentos que o Nino Schurter faz, de malabarismo, de equilíbrio, de coordenação motora, e tudo isso traz benefícios para a atividade fim dele, que é o ciclismo. Então, agora, encerrando esse passo só do ponto de vista da performance, usando como exemplo aí o Schurter e o Sagan, o que eu tenho para mim, para minha vida, que é a questão da longevidade, né? Muitos ciclistas, principalmente ciclistas amadores, que não têm o acompanhamento profissional que os ciclistas profissionais têm, eles muitas vezes negligenciam essa parte. E o ciclismo, apesar de ser um esporte maravilhoso, ele é um esporte que traz, na minha opinião, alguns sérios problemas para o corpo se você não compensar isso de alguma outra forma.
Uma delas é a osteoporose precoce, isso já é cientificamente comprovado, que você tem ciclistas profissionais com 30 anos de idade osteopênicos, justamente pela falta de impacto que o ciclismo traz. No mountain bike você tem um pouquinho menos de problema, mas não resolve ainda o problema. Você tem um enfraquecimento da parte superior, você tem muito ciclista que é uma criatura assim, parece um Munra, justamente por conta disso, que a única coisa que ele faz é ficar em cima da bicicleta, curvado, na mesma posição, aquela coisa que não é uma coisa, digamos assim, que tem uma qualidade de movimento muito grande. E se você não faz alguma coisa para compensar, isso mais para frente vai te trazer alguns prejuízos. Eu penso dessa seguinte forma para mim, inclusive tem um vídeo desse do Portal que eu vou botar aqui rapidinho para traduzir para vocês, sobre onde ele fala sobre a longevidade e o segredo da longevidade, digamos assim, que está justamente nessa questão de você ter uma amplitude um pouco maior de coisas que você faz com o seu corpo e não só uma especialização, digamos assim, você é especialista em jogar tênis, ou você é especialista em ser ciclista, ou você é especialista em jogar futebol, handball, beisebol, sei lá, qualquer coisa. Então, vai o vídeo. It's very common to hear warnings about overuse injuries these days, and I especially get a lot of them having such an intense movement practice. But what people don't understand is that overuse is a specialist's disease. Many of our modern problems stem from a narrow and highly specialized practice and not from a general overuse of the organism. So, a real secret for longevity is diversity and variety in movement practice. Exactly the opposite of what our sports, fitness, and even some artistic disciplines are promoting. The paradigm shift must start from our focus on being the best at this or that versus being the best you, with your unique mixture and variety. And I abandon being the best. I'm mediocre at anything that I do, but nobody can compete with me in being me. So I think it's a sound advice to widen your horizons. Practice good general movement. Live long and prosper. Então eu tento fazer os meus treinamentos, eu era um cara muito encurtado, eu tinha problemas, esse negócio aí que eu fiz de encostar a mão no chão, eu não conseguia fazer isso de jeito nenhum. De 2 anos pra cá que eu comecei a treinar isso, consegui fazer. Ganhei força nos ombros, força nos braços, força nas articulações, no punho. Inclusive o técnico do Nino Schurter, ele fala sobre isso, que no cross country principalmente você tem muita chance de queda, e ele fala assim, no cross country não é uma competição que você tem proteção, né, que nem no downhill, que você tem cotoveleira, joelheira, camisa, capacete, full face, etc. Então no cross country, se você não tiver musculatura para proteger os seus ossos, você vai bater direto no chão. Então, para os ciclistas profissionais isso é um pouco complicado, principalmente no ciclismo de estrada, porque você tem a questão do peso-potência, né, que tem que ser avaliado, mas é o que eu falo, se você é um ciclista amador, que não tá preocupado com a sua performance, mas também está preocupado com a sua qualidade de vida e o seu futuro como ser andante por aí, é interessante que você reavalie isso para você passar um pouco por isso. Eu tive uma perda de performance com relação a isso, eu ganhei 4 quilos desde que eu comecei a fazer essas atividades. Ganhei bastante força, não tenho mais dores no joelho que eu tinha antes quando eu fazia algum empurra-bike, tenho mobilidade, tenho força, consigo fazer várias coisas muito legais, e eu acho que foi uma troca boa para minha qualidade de vida, né? Porque eu hoje consigo fazer todas essas coisas, não sinto dores, não tenho lesão, não tenho nada disso, tenho uma resistência a não ter lesões, digamos assim, porque eu tenho as articulações reforçadas. Então é legal vocês pensarem nisso, buscarem algum tipo de atividade ou como essa. Essa especificamente é difícil, porque só tem aqui em Brasília, existem 5 academias dessa no mundo, o cara é bem restrito, ele não quer que o negócio vire um crossfit da vida, que virou uma coqueluche aí, saiu todo mundo fazendo, um monte de gente machucando, né? Então é uma coisa bem mais fechada, assim, eles não querem popularizar o negócio loucamente, porque eles sabem que tem gente mal intencionada que vai pegar e vai deturpar a coisa. Mas procurem capoeira, ginástica olímpica, fazer uma variedade de atividades que não seja só musculação também, porque eu particularmente, depois que comecei a fazer essas coisas,
Eu acho que musculação tem o seu valor, mas eu acho que o uso muscular isolado, você botar o seu bíceps num negócio que segura aqui, você só faz assim, é o que eles falam muito, isso não reflete muito o mundo real, nem vai te ajudar, porque vamos supor, você faz um leg press daqueles de 45 graus, o que a máquina desce num alinhamento perfeito e tal. E aí o próprio Ido Portal fala isso. Tira uma foto de um tenista batendo uma bola, agachando para bater uma bola. Você vai ver que ele tá agachado todo torto, o joelho dele tá torcido, o pé tá torcido, o ombro tá torcido. Ou seja, este alinhamento perfeito, ele trabalha o músculo, mas ele não trabalha a articulação, né? Então, de novo, isso eu só estou repetindo os conceitos que esse pessoal mais do funcional tem, que esse uso isolado de musculatura não é tão interessante para quem é esportista. Se você quiser, sei lá, se o seu objetivo for hipertrofia, aí eu acho que talvez a academia seja a melhor solução. Enfim, não estou querendo desacreditar ninguém aqui, só estou trazendo a minha visão e o que eu acredito para mim. Mais uma vez, não sou formado em educação física, não quero arrumar briga com ninguém. Se você não concorda com nada que eu estou falando, massa, não tem que concordar mesmo, e sempre procure um profissional de educação física para tratar sobre esses assuntos e para que possa te guiar e etc. Eu só sugiro que você procure alguém que tenha uma cabeça um pouco mais aberta aí com relação a essas coisas. Beleza? Bom, foi um pouco filosófico aqui esse vlog de hoje, mas na verdade eu vi esse vídeo, acho que foi na segunda-feira, e eu tava querendo gravar alguma coisa sobre isso há algum tempo já, e aí apareceu esse vídeo do Sagan, achei que foi um gancho legal, e aí mas essa semana aconteceu um negócio do Froome lá, eu não consegui falar, e aí falei hoje, não sei, espero que vocês tenham gostado, e é isso, é um negócio que faz muito bem pra mim, e eu gosto de compartilhar as coisas que fazem bem pra mim, pra vocês, e espero que tenha sido útil de alguma forma. E se você está aí praticando só o ciclismo e acha que isso está resolvendo a sua vida, talvez reavalie, veja que o ciclismo, apesar de ser um esporte maravilhoso, pode trazer alguns danos para a sua saúde, para a sua longevidade e para a sua qualidade de vida daqui a alguns anos. E é isso, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui um like no vídeo, vou deixar todos os links aqui desses vídeos e tudo aqui na descrição. E é isso aí, assistam lá, estudem, procurem saber sobre o assunto e sempre procurem um profissional de educação física para ajudar vocês. Beleza? Falou galera, abraço, tchau!